1 Samuel 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu li muito sobre o desânimo. E, puxa, olha, tem aqui alguns escritos do pastor Lucim, que eu não vou falar. Tem aqui algumas coisas do Silas Malafaia, para quem gosta dele, que eu não vou falar também. Eu vou falar um negócio que eu já falei, porque eu tenho descoberto que não há nada novo sobre essa questão do desânimo. Eu estava procurando uma fórmula para te dar, para você ir para casa, entendeu? Com a fórmula, legal, para você poder abater o desânimo, destruir o desânimo. Mas em toda a Bíblia, pasme, tanto de Gênesis, eu ia falar de Gênesis a Apocalipse, só existe uma forma de você vencer o desânimo. É confrontando ele. Eu gostaria que Deus me desse uma receitinha de algum chá que eu tomasse, entendeu? De alguma coisa que eu fizesse, que me ajudasse. Mas em toda a Bíblia você vai ver Deus dando a palavra de ânimo como uma ordem, como um mandamento. Não te mandei eu ser forte, ser corajoso. Ele diz, não desanimes. Tem bom ânimo, é o que Jesus Cristo diz. Sempre isto. Às vezes ele pede bom ânimo antes da cura. Às vezes ele pede bom ânimo depois da cura. Tem um cego, ele diz, anima-te, o Senhor te chama, diz os discípulos. Anima-te, ele diz para eles, quer dizer, toma ânimo. E o ceguinho, pá, e vai lá. Ele se anima antes para acontecer depois. Mas há casos que o ânimo vem depois, quem estava deitado. Então tem, por exemplo, aquele caso do cara que os 4 amigos levaram para ser curado, lembra do texto? E entra pelo telhado. E aí Jesus o cura. E depois que Jesus o cura, Jesus Cristo fala para ele, anima-te. Porque às vezes a gente se acostuma à cama, entendeu? A gente se acostuma ao desânimo. Mesmo depois que está curado, a gente não exerce aquilo que tem que ser exercido. Então, tem coisa, irmãos, que a gente quer uma receita cara, difícil, negócio complicado. Mas não tem. O desânimo, ele é vencido através de você não cultivar coisas que te enfraquecem. Mas o desânimo, ele é vencido com uma atitude pessoal, com a vontade pessoal. É você quem tem que se levantar e animar-se a si mesmo. Você pode ir até no circo do veneno, ou no circo do chimbinha, como é que chama? Chumbinho, do tubinho, que está ali agora. Vai dar uma animada na hora. Samuel foi lá com a Stephanie, dá uma animada na hora, mas depois desanima de novo, entendeu ou não? O ânimo verdadeiro é aquele que você cultiva. É o cara que levanta de manhã, mulher que levanta de manhã, ou você trabalha de noite, que levanta de noite e fala, vamos lá. Você tem que inventar seu ânimo. Você tem que inventar seu ânimo. É você quem tem que criar. É você quem tem que reagir. Seria muito bom que isso pudesse vir através de uma consulta médica. Seria muito bom que isso pudesse vir através de um medicamento que eu compro. Seria muito bom. Mas, na verdade, você sabe que não é assim. O ânimo, ele vem de eu reagir, usar alguma coisa que eu já tenho dentro de mim. Essa palavra ânimo, ela vai nascer lá no Gênesis. Se você for ler no seu original, é quando Deus sopra o sopro de vida no homem. Ele faz o homem de barro, estou certo ou não? E aí ele sopra. Aquele sopro, a palavra grega é zoe, é vida. Essa palavra zoe, vida, é uma palavra coirmã de ânimo. Ou seja, o que estava inanimado passa a ser animado. É que nem desenho animado. Se for só desenho, é só desenho. Mas se você botar correndo, fica desenho animado. E Deus fez lá um desenho, que era o homem de barro. Mas quando ele soprou o seu sopro de vida, o tipo de vida zoe, Deus soprou para o homem e para a mulher ânimo. Então já está em mim. Não, pastor, não está, já cacei, não está. Tá. Está debaixo de alguma coisa aí dentro. Pode caçar que está. Está debaixo dessa tristeza, está debaixo dessa amargura, está debaixo dessa prostração, está debaixo desse pensamento que o futuro é uma desgraça. Porque Deus não mente, Deus soprou. Você está aqui, você é feito a imagem e a semelhança dele. Então está aí. É preciso atiçar o seu interior para fazer esse negócio surgir, voltar à tona em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Na fé.
Hoje eu tenho que pregar animado. Vamos ver se eu consigo pregar animado aqui. Eu sou ânimo, né? Eu não posso pregar desanimado aqui. Ai, Senhor Jesus. Vamos lá. Então vamos começar aqui com o capítulo 30. Olha que situação. Se tem um cara que era animado, era esse tal de Davi. O homem animado. O homem escreve, não sei, só para escrever a salmaiada que ele escreveu mais de 100 salmos. O homem escrevia demais, gente. Toda luta ele fazia um poema. Não? Às vezes ele começava falando da dor, mas sempre terminava com a vitória. É o cara que é animado. Aparece o urso, ele mata. Aparece o leão, ele mata. Aparece o gigante, ele mata. Mas tem uma hora que qualquer um, por mais forte que seja, se prostra. E houve um dia que Davi se prostrou. E é sobre esse dia que a gente vai ler. Ele nunca se prostra antes. Você nunca vai ver Davi se prostrando antes. Mas nesse dia, Davi se prostrou. Eu penso que há dias que são diferentes na nossa vida. Mas eles são superáveis em nome de Jesus Cristo. O texto diz, capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglague, e a esta ferido e queimado. E tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, senão pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos filhos e de suas filhas. Olha o que diz o verso. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Em algumas versões está dizendo que ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Está com a sua Bíblia aberta, não? Está assim na sua Bíblia? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, ou se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi diga, Davi assuma as rédeas da sua vida. Deus, faz acontecer alguma coisa para me animar eu. Não acontecer, eu já pedi. Não quero desanimar você não. Deus, às vezes eu falo, Deus, que meu telefone toque em 10 minutos, seja notícia para mim ficar alegre. Fico lá esperando. Não toca. Toca não. Pode ser que uma vez ou outra dá certo. Você precisa saber que o seguinte, essa vida que você tanto pede já está em você. E essa chama, só você pode aumentá-la, e só você pode fazê-la ser mais forte, ser mais intensa. Ninguém mais pode, só você. E não é com cachaça, não é com uísque, não é com êxtase, não é com nada disso não, porque isso até traz uma alegriazinha, mas no outro dia é uma dor de cabeça do inferno. Falei bestagem? Para quem já encheu o pote aí, é assim, não é? Compra o mundo, velho. No outro dia, que trem foi esse que passou por mim? Mas o ânimo que nasce de Deus não traz a necessidade de tomar engolfe. É um ânimo abençoado em nome de Jesus. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, que era o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens
continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Estavam tão cansados que 200 ficou ali. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, meu Pai. Pai, fala conosco em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz sobre a nossa vida da Tua graça, traz sobre a nossa vida da Tua misericórdia, traz sobre a nossa vida da Tua unção, Pai, nessa hora, e ministra aos nossos corações. É o que eu te peço, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esses contozinhos que as pessoas escrevem às vezes e contam, diz que um cara foi fazer uma visita para Satanás no inferno. Diz que chegou lá, Satanás foi fazer um tour com ele. Falou: vou mostrar aqui meus aposentos para você, minhas armas que eu uso. Mostrou. Isso é isso, isso é isso. E ele foi vendo, e cada arma tinha um preço, tinha um valor. Mas tinha uma arma que era bem guardada. E ele viu que era um preço alto. Ele falou: nossa, mas que arma é essa? E por que custa tão caro? Ele diz: ela custa caro porque com ela eu destruo qualquer coisa sem fazer força. E qual é o nome dela? O nome dela é desânimo. E de fato, quando uma pessoa está desanimada, ninguém precisa fazer nada para ela ir para o vinagre. A pessoa que ela tem um negócio e está desanimada, ela fala: vamos ver no que dá. A pessoa que ela está desanimada, ela casa, ela fala: vamos ver quanto tempo dura. A pessoa que está desanimada, você não precisa fazer força, ela mesmo vai cair no buraco sozinha, porque ela já está desanimada, ela já é contrária a ela. E você acha que a torcida do Corinthians vai levantar, vai dizer: vai, vem campeão, a gente deixa para você? Não, irmão, está cada um defendendo o seu. Estou falando bestagem? Cada um está defendendo o seu. Esse negócio de que Deus é por todos, amém, mas o cada um por si ainda continua. Deus mandou nós ser um pelo outro, mas nós somos um pelo outro até um certo ponto. Estou falando bestagem de novo, não? Ai, pastor herético. Não. A gente é um pelo outro até um certo ponto. Chega um ponto que o outro fica pesado, a gente deixa ele ali de canto. Fica esperando aqui um pouquinho, eu vou adiantar minha vida, depois eu volto. Ele vai, às vezes ele esquece de voltar. Então, é complicado ajudar uma pessoa também que não se ajuda. Cansa, gente. Você pegar uma pessoa que você vai ajudar, mas ela não se ajuda. Serviço nenhum serve para ela. Ela fala: longe demais esse. Esse é longe demais. Houve uma época que os meus parentes da roça moraram tudo comigo. Meu avô, falei: vou tirar ele da roça, que morava na casinha de barro. Falei: vou trazer para Piracicaba, pelo menos a igreja cresce. Veio ele, a mulher, mais 9 meninos. Tudo para morar mais eu. Botei tudo enfiado dentro de casa. Foi uma complicação terrível. Mas eu me lembro que o meu tio Edmundo, até na igreja um dia foi engraçado, porque ele foi cruzar a rua e eu falei: ô Mundinho, cuidado com o carro, Mundinho. Aí teve uma irmã que falou assim: tem um mudo no meio também. Eu falei: não é mudo, não, é Mundinho. É o diminutivo de Edmundo. Eu pensei que ele era mudo. Não é mudo, não. Mas o Mundinho não gostava de trabalhar, não. Eu não gostava, não. Eu arrumei vários serviços para ele. Vários. Ele falava assim: eu não quero não, que é longe. Eu não quero não, carrega peso. Aí eu não quero não, porque não sei o que é lá. Aí eu não quero não, porque não sei o que é lá. Falei: eu é que não quero mais nada. Arrumei minha tia na casa do Xadá, lá no vice-prefeito, lá. A mulher boazinha falou assim: olha, não dá, porque ela disse que não quer limpar os cocô de cachorro, que está serviço para gente. A mulher do seu Xadá, a mulher boa, ela falou assim: não dá para ficar com ela. Por quê? Porque ela falou que cocô de cachorro ela não limpa não. Esse negócio de jeito, vem do mato, vem da roça, vem de comer berdo égua, caruru. Até gambá nós comia lá, mas não podia.
coisa, ela pega o tapete, em vez de jogar coisa, ela sacode o tapete na piscina. Porque na Bahia, coisava no rio para levar. Lá tive que... E eu todo dia não tinha carro, eu estava sem carro, eu ia a pé. Do Petrópolis até ela levar, depois de tarde ia buscar. Mas não tentou. A outra também, tinha outra que arrumou emprego de empregada doméstica. Na casa de uma amiga, a amiga falou assim: pastor, não é por nada, mas não dá. Eu falei: nossa, mas nem essa não dá por quê? Ela falou: porque chega a hora da novela, ela deita no sofá e ela quer assistir. E eu falo para ela: ô Nete, vem Nete. Agora tudo que eu estou falando tem que ser verdade, que elas escutam lá, né Nete? Ô Nete, vem. Ela fala assim: agora não, que está passando novela. Na hora do recreio eu vou. Do recreio era coisa. Intervalo, eu vou. Sabe, falei, chegou um tempo que eu me cansei. Eu falei: não adianta eu querer ajudá-los, porque a pessoa não quer se ajudar. Então, não adianta alguém querer me ajudar se eu não querer me ajudar. Se eu mesmo não for aquele que vai soprar ânimo dentro de mim mesmo. É por isso que o desânimo é uma das armas mais destrutivas do mal. Por quê? Por um simples fato. Porque uma pessoa desanimada, ela desiste de tudo. Uma pessoa desanimada, ela só anda se alguém empurrar, se alguém arrastar, se alguém levar, se alguém fizer ela avançar. O contexto desse texto: Davi foi chamado para ser rei aos 17 anos de idade. Porém, ele não foi rei no dia seguinte. Ele demorou pelo menos uns 20 anos para ser rei. Quanto tempo mais ou menos ele demorou para ser rei? Só para você guardar. Esses 20 anos foram 20 anos de faculdade, de aprendizado, foram terríveis. Mesmo porque o rei que deveria ser favorável a ele, que era o Saul, tornou-se agora contrário, porque ficou com inveja dele. Embora o coração dele fosse bom, o coração maldoso do rei era contra ele e o perseguiu, de forma que ele teve que fugir de Israel e morar em outros lugares. Então ele ajuntou-se a uma turma, que eram 600 homens, angustiados, endividados, empobrecidos, atormentados, diz a Bíblia. E foi morar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E de quando em quando havia algumas guerras, ele alugava o exército seu de valentes, de 600 pessoas, para qualquer povo. E com isso eles ganhavam dinheiro. E moravam numa cidadezinha chamada Ziglac. Então, qualquer povo que ia lutar uma luta e queria alguns valentes, Davi já era famoso por isso, eles o alugavam. Então ele ia com os seus valentes, e chegando lá, ele lutava aquela luta, ganhava o seu dinheiro e voltava. Era assim que eles ganhavam a vida. Davi tinha os seus valentes. E Davi estava nessa lida já há muito tempo, longe dos seus pais, longe da sua terra, longe da sua nação. Acreditava na promessa divina, mas a realidade de vida que ele vivia não era uma realidade de vida fácil, era uma realidade de vida complicada. No entanto, você não vai ver Davi desanimado. Sempre Davi está para cima. De vez em quando ele fala sobre o choro que pode vir de noite, mas ele sempre fala sobre a alegria que vem pelo amanhecer. De vez em quando ele fala pelo vale da sombra da morte, mas ele diz que é só vale da sombra da morte, a morte não alcança. Você vai ver que, embora haja uma realidade dura, há uma esperança e uma força e um ânimo dentro daquele homem que é indestrutível. Que é indestrutível. Ele acreditava em Deus de uma forma fora do comum. No entanto, a Bíblia diz que neste dia Davi se entrega, Davi se desanima. Porque olha só, do que Davi vivia? Só para a gente caminhar juntos. Ele vivia do que? De alugar o seu exército. E estava tendo uma guerra. E essa guerra era da nação de Israel, da qual Davi era, com a nação dos filisteus. E os filisteus quiseram alugar ao exército de valentes de Davi para lutar contra a sua própria nação. E Davi foi com seus 600 homens. Se a gente ler aqui as cidades e ver os mapas, vai ver que eles andaram 128 quilômetros. É quase daqui a São Paulo. Andaram. Mas quando chegaram lá, alguém disse: eles não vão poder lutar conosco, porque a nação com que nós vamos lutar é a nação que
Davi já pertenceu, os outros não, mas Davi já. E vai que Davi planejou algo com eles e se volte contra nós no meio da batalha. Tem sentido esse pensamento? Tem sentido. Aí não alugaram o exército. E Davi volta quanto mais a pé? Mais 128 quilômetros a pé. E quando ele chega, não é que ele chega só cansado. Quando ele chega, ele vê a sua cidade o que? Queimada, destruída. Seus filhos, suas mulheres, seus bens foram levados embora. Porque um outro povo, sabendo que essas duas nações estavam em guerra, foram até lá e lutaram contra a cidade de Ziglag e várias outras cidadezinhas e acabaram com esse povo. E levaram seus bens, levaram seu povo, levaram seu patrimônio. Você está me acompanhando aqui comigo? Veja que situação que Davi está, para que a gente possa entender por onde é que o desânimo entra, para que a gente possa tomar cuidado com isso e para que a gente possa saber lidar com essa questão. A primeira coisa que nós podemos ver é que o desânimo, ele é produzido muitas vezes pelo cansaço. Vou pedir para você repetir, para gravar, diga: o desânimo, ele é produzido pelo cansaço. Veja que Davi estava face a face com o cansaço. Andou mais de 250 quilômetros. Gente, uma pessoa cansada, ela não presta para nada. É verdade ou não é? Você chega em casa quebrado, mulher pede para trocar a luz. Diz que o cansaço é o melhor anticoncepcional que existe. Pessoa cansada nem menino faz. Está cansado. Ou as mulheres falam isso mentindo, que elas falam: ai bem, eu estou cansada. Mas é verdade. O cansaço desanima a gente. E muitas vezes a gente está cansado. Você está cansado de lutar uma luta. Você está cansado de uma situação que você está vivendo já faz tempo e não muda. Você está cansado de querer que uma coisa dá certo e não dá. Você está cansado porque você bate numa porta, bate noutra, bate noutra, bate noutra. Você está cansado porque você já tentou levantar aquilo que é um sonho de Deus colocado no seu coração. Você está cansado porque a sua jornada é longa e o seu resultado é nenhum. Ele viaja 3 dias de ida, 3 dias de volta. Ele não ganha nada, ele está face a face com o cansaço. Ele está faminto, talvez pensando chegar em casa, no recôndito do seu lar. A sua mulher talvez está cozinhando de longe, eles poderiam enxergar, quem sabe, aquela fumaça saindo da chaminé. Aquela coisa que a gente vem já com gosto da comida na boca. Não é assim que a gente chega em casa às vezes com um pacote para cozinhar, mas já imaginando o cheiro, o gosto, a coisa. Não é assim que a gente chega às vezes tirando o sapato, arrancando a roupa, deitando no sofá: deixa eu dar uma espreguiçada primeiro, depois eu coiso. Não é assim? Talvez você está cansado. E o cansaço, ele produz desânimo. É por isso que a gente não pode trabalhar sem tirar um tempo para descansar. Por mais que isso seja difícil, é necessário. Há lutas que não têm férias. No entanto, é possível você lutar. Hoje nós enterramos uma pessoa, uma senhora maravilhosa. Morava no prédio da Vera, agora não mora mais. 84 aninhos. Quando eu cheguei a Piracicaba, eu me lembro que um dia eu estava sem grana para comer. Ela não sabia, ninguém sabia. Eu morava dentro da igreja, aqui na rua Prudente Moraes, 993, em frente ao Cristóvão Colombo. E ela apareceu lá com um bolo de fubá com queijo e um guardanapo em cima, aqueles guardanapinhos desenhados. Comi tudo, metade de um bolo sozinho. Mas qual a história dessa senhora? Aos 28 anos ela ficou viúva com 5 filhos. E ela lutava sozinha para dar comida para esses filhos. Um deles hoje no velório disse que às vezes ela rapava osso de frango onde ela trabalhava. Eu não sei para que rapava osso. Rapava para ver se tirava alguma coisa para trazer para eles. Foi falando de coisas que eles viveram. Mas eu nunca, em todos os anos que convivi com a dona Tercília, nunca ouvi ela reclamar. Pelo contrário, Deus é bom. Fui visitá-la agora no Hospital das Canas, um dia antes dela morrer. Ela disse: pastor, Deus é bom. Com câncer no pulmão, tirando o ar, Deus é bom. Gente animada.
Gente que já lutou, já caminhou, devia ter tudo para dizer: estou cansado, chega, mas não pare. E eu sei que talvez o cansaço está te desanimando. Então eu vou dizer a você o que você deve fazer, o que Elias fez quando entra no deserto de Berseba. Descansa um pouco, come e continua a tua jornada em nome de Jesus Cristo. E algumas vezes vai cansado mesmo, porque aqui eles estavam cansados e tiveram que ir cansados mesmos. Algumas vezes não tem tempo para descansar, algumas vezes não tem tempo para refrigerar a alma, algumas vezes não tem tempo para dar uma pausa. Então segue adiante. O que não pode ter, o que não pode acontecer é do cansaço gerar desânimo. Se você está cansado, não deixa o cansaço gerar desânimo. Lava o rosto, toma um café e segue adiante em nome de Jesus. Sabe outra coisa que desanima a gente? São as perdas da vida. Davi estava face a face a perdas pessoais. Diga, o que traz desânimo são as perdas pessoais. Hoje a coisa mais gostosa é ganhar alguma coisa. Ganhar é bom, não é não? Ganhar, não é bom ganhar? É bom. Eu não sabia que eu tinha direito a PIS. Eu fui ver esse dia, caiu na conta, fiquei alegre, me deu alegria de repente. Eu achava que esse PIS esqueceu de mim. Eu até ia fechar minha conta na caixa, nem fechei mais. Falei, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Quem são bonzinhos? Só me deram o que era meu, mas sabe, as perdas desanimam a gente. É aquela pessoa que na área amorosa ela já perdeu 1, 2, 3, ela acha que a ziquezira com ela, e aí ela fala, eu nunca vou ser feliz no amor. É aquela pessoa que já perdeu no negócio, no outro, ele fala, nunca vou ser. Ou não sei, aquela pessoa que ela já perdeu, e ela já perdeu aqui, ela já perdeu acolá. Então de repente, como Davi, ele está ali, ele vê que a sua mulher foi embora, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua dignidade. E às vezes a gente perde. E é bom agregar, mas perder a gente sente. E quando a gente perde, a gente desanima. Quando a gente perde, a gente quer jogar tudo pro ar. Quando a gente perde, a gente quer desistir. Quando a gente perde, essa sensação de perda gera em nós um desânimo descomunal. Mas mesmo que você perdeu, como Davi, levanta e persegue. Continua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai a pé. Vai arrastando. Mas não deixa as perdas da vida gerar desânimo no seu coração. É alguém que te roubou? É alguém que você perdeu, que te abandonou? É alguma coisa que foi? Não desanime. Siga em frente. Vamos avante. Para, chora um pouco e depois continua em nome de Jesus Cristo. Amém? Primeira coisa que gera desânimo é o cansaço, lutas infindáveis da vida. Segunda coisa que gera desânimo são as perdas da vida. E aqui todo mundo já perdeu alguma coisa. Mas siga adiante, hein? Siga adiante. Siga adiante. A terceira coisa que gera desânimo é o fracasso. Diga, o fracasso é um gerador de desânimo. Há 20 anos esse homem luta quase. E agora parece que tudo pelo que ele lutou a vida toda não tem mais. Ele fracassou com a sua família. Quando ele volta, não é somente que ele perdeu o emprego lá. Quando ele volta, ele olha e ele vê que a família não está ali. Ele olha para uma cidade queimada, as casas queimadas, tudo destruído. E gente, se tem uma coisa que arrebenta com a gente, é o fracasso. É quando você fracassa, é quando projetos não dão certo na vida da gente. É quando a gente planeja, projeta e cai naquela situação de deu errado. Deu errado tantas vezes. E aí você até bota uma tarja na sua testa de fracassado, fracassada. E aí você desanima. Você diz, não, eu sou fracassado mesmo.
E tem muita gente que já se entregou a isto, que acha que só os outros nasceram para vencer ele. Não, gente, eu vejo tanta gente capaz para trás de tanta gente bem mais incapaz que ela. Só que com uma diferença: o que está na frente é animado, é um feio que se acha bonito, é um curto das ideias que se acha inteligente, é um cara que se impõe, ele fala eu sou eu e jacaré é um bicho. E às vezes o que está atrás é um PhD, é um doutor, é um MBA, é um homem que fala línguas, ele fala tudo, mas está com a alma murcha. Porque algum tipo de perda, algum tipo de cansaço, algum tipo de fracasso em alguma área da sua vida o fez se postar no campo do desânimo. E ele desanimou-se, ele se entregou. Ele fica olhando para as coisas pelas quais ele lutou que não deram em nada. Gente, todo mundo aqui carrega um fracasso nas costas. Aliás, um só não, muitos. Mas fracasso não é para a gente colocar na parede. Você já viu alguém pendurar na parede? 18/3/87, fracassei nisso. 23/5, não sei o que lá, de dezembro, não sei o que lá, prestei vestibular, repeti. É assim que é. Você enche a sua parede com os seus fracassos para mostrar como a vida é dura. Não, a gente coloca os nossos troféus, os nossos diplomas, né? Sempre que eu falo disso, eu falo de um amigo. Ele é médico. Eu não vou falar aqui, eu não vou brincar não. Ele tem um salão, uma parede que é desse tamanho, se não for maior, cheio de diploma. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer tanto curso? Porque não dá tempo, se você for fazer assim, não dá tempo de vida. Que é um pouco mais velho que eu só. Mas não é essa aqui, é curso que ele fazia de 1 hora, ele botava diploma. Sabe? Esse curso rapidinho que você faz, só a moldura que era bonita, Everton. Só a moldura, você vai uma moldura daquela, o cara deve ser o quê? A moldura custou mais caro que o curso. Mas é eu quem tenho que me valorizar. Você acha que é os outros que vão? Mas muitas vezes a gente fica colecionando fracassos. A gente fica olhando para a cidade queimada, pelo pai que eu não fui, pela mãe que eu não fui, por onde eu errei. Gente, todos nós já erramos no caminho. E muitas vezes eu me desanimo, eu simplesmente me desanimo, porque eu permito que o fracasso seja o dominador do meu coração. Talvez você está desanimado porque você fracassou em alguma área. Mas eu queria te animar a seguir adiante em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Fracassou? Segue adiante. Vou pedir desculpa aqui de novo para Eliana, sobre a Sil. Aquelas histórias que a gente conta 55 mil vezes. É que é muito joia, não pode deixar de falar. Ele, com 60 e poucos anos, deixou ela, com 60 anos mais ou menos. Ela estava até bem arrumadinha. Mas ele quis ficar com a secretária de 23 ou 22. E ela foi. E ela, a que ficou chorosa, falou, e agora o que eu faço? Disse que não quer de jeito nenhum, já mandou do advogado e tal. Eu falei, bom, tem jeito. Eu falei, você gosta dele? Eu falei, gosto. Eu falei, então a primeira coisa que eu vou falar para você que a pessoa detesta é uma pessoa que larga e a pessoa fica derrubada. Falei, bestagem ou não? Sempre falo isso aqui. Que o que mexe com o coração do outro é quando ele larga uma namorada, larga uma pessoa e a pessoa posta foto na praia, pra cima, alegre, tipo, dá a impressão de que melhorou sem eu. Aí você fica complicado, sua cabeça gira. Será que eu não fiz bestagem? E eu falei uma coisa pra ele. Falei, senhora, você tem esperança, porque ele tem quanto? 60 e pouco, ela quanto? 23? Isso, logo cansa, fica tranquilo. Ela vai dar canseira nele. Enquanto isso você se prepara. Em meio de tantas coisas que eu falei pra ela foi isso. Eles tinham dinheiro, ele era médico. Ele deixou ela bem. O que ela fez? Nos próximos 5 meses da vida dela, 6 meses, deu uma garibada em tudo. Encheu aqui, encheu lá, cortou aqui, coisou lá. E eu falei, não encha a paciência dele, não tormenta. Eu só sei que, para encurtar a história, houve o dia da formatura, que foi o dia que ela convidou ele. Eu falei, convida, mas convida como professorzão, porque o homem ele gosta de ser o que manda, entendeu? Quem sabe mesmo é a mulher, mas o homem ele gosta de...
Quem sabe mesmo é a mulher, a gente sabe disso, gente. Tem umas que é meio assim, mas uma parte, entendeu? Mas o homem tem que achar que ele é o galo, que ele é o leão. Ele tem que achar que, entendeu? Mas a mulher é que mantém o equilíbrio das coisas. Falei, chama ele para ele te ajudar a administrar o que ele deixou para você, não o que é seu, entendeu não? Olha, você deixou isso para mim, eu estou fazendo tal aplicação, eu queria que você viesse me... E ele veio. E ela esperou ele daquele jeito, entendeu? Turbinada. Coisou. Também tem que dar uma ajudada. Jesus, não é que Jesus tem umas coisas que Jesus faz, mas outras a gente faz também. Entendeu? Que o senhorzinho safadinho tinha que ajudar um pouquinho. Mulher dele, ué. Coisou. Cozinha. Chegou perfumada, cheirosa. Falou, olha, então, preparei um jantar pra gente. A gente sabia que você ia vir direto do trabalho. Moral da história, ele ensinou ela as coisas. E eu sempre digo, e não se escandalize, ele jantou a janta, depois jantou ela e está jantando lá até hoje. Está entendendo ou não? Quem não entendeu, fica no ar. O que eu estou falando aqui? É que você pode usar aquilo como um fracasso, dizer eu não consegui prender ele. Ou você pode dar a volta por cima, é só um erro, foi uma bobagem. Vamos nos levantar. Vamos virar o jogo. Mas não fique desanimado porque você fracassou. Todos nós aqui numa área da vida ou noutra já fracassamos em algum tempo. Davi estava fracassado. Não era ninguém. Sabe uma outra coisa e penúltima coisa aqui que desanima a gente? A falta de apreciação. Das pessoas nos apreciarem. Diga, o que gera desânimo é a falta de apreciação. Quando eu era menino, eu gostava de duas músicas. Uma que eu gostava muito era a música da Kátia. Sofrida. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que não vejo a minha frente nada que me dê prazer. Eu vejo cada vez mais longe a felicidade. Vejo minha mocidade pouco a pouco se perder. Cara, depois que você ouve uma música dessa... Mas eu gostava porque eu chorava. E eu gostava de uma outra que eu não sei de quem que é, por causa do namoro que não deu certo, que falava: e o resto da noite dançou pra valer. Se seus olhos me viram fingir não ver, em meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Pra beijar precisava ficar na ponta dos... Adorava, aquele lágrima rolava. Gente, isso é falta de apreciação. Todo mundo quer ser amado, não é verdade ou não? Todo mundo quer ser amado, ou não? Todo mundo quer ser amado. E quando a gente não é amado, desanima a gente. Davi, veja bem, presta atenção. Davi tinha 600 homens que veneravam ele. Um deles um dia soube que ele estava com sede, cruzou pelo meio do exército de Saul e foi buscar água de uma fonte que ele gostava. E trouxe, ele não bebeu a água. Ele falou, você é louco, isso aqui tem água, tem perigo de vida. Esses homens morriam por Davi. Mas nesse dia, quando eles viram tudo perdido, a Bíblia diz que eles se angustiaram contra Davi. Ficaram decepcionados. Pegaram o que? Em pedras, para poder matar Davi. Está escrito no texto aqui, ó. A falta de apreciação. Uma pessoa que não é apreciado em casa não tem valor. Uma pessoa que não é apreciada não tem valor no emprego, desanima. Ele fala, não. Uma pessoa que não, entende ou não? Ela vive uma vida em que ela não enxerga o seu valor. Eu vejo que as pessoas que mais sofrem, mais se desanimam, é aquela pessoa que diz assim, eu não vejo em mim virtude. Mas é claro que existe em você virtude, e existe de sobra. E eu ouço muito disso. Pessoas cheias de virtude, cheias de capacidade de dizer, eu não vejo nada em mim especial. Mas existe algo de especial em você. É claro que existe. Mas a falta de apreciação desanima a gente. A falta de valoridade, a falta de nos olharem de alguma forma
que enxerga em nós algum valor. Sabe? Se existe uma coisa que dá força pra gente, é saber simplesmente que o outro, ou que alguém nos ama. Não? Saber que alguém nos valoriza. Não é que a gente, não adianta querer dar uma de forte, não, eu sozinho me falo. Ou eu sozinho não preciso de ninguém, não preciso de nada. Só se você for uma pedra. E mesmo a pedra precisa do tempo para esculpi-la, para fazer ela crescer. Não existe essa da gente andar sozinho, ser um ser alado. Todos nós queremos ser desejados, queremos ser amados, queremos ser acariciados. E de repente a gente vive momentos na nossa vida em que é só pedrada, em que aqueles que deveriam ser a nosso favor é contra nós. Quantas vezes isso já aconteceu na minha e na sua vida? De gente que sorria com você na sua mesa, hoje sorri de você na mesa de outros. E antigamente você sabia porque alguém contava. Agora você tem um Facebook que mostra. Falei bestagem? Não falei bestagem não. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se você não gravou nada do que eu falei. O desânimo vem pelo cansaço. O desânimo vem pelas perdas da vida. Não consegue conquistar. Perde e ganha. O desânimo vem pelo fracasso. O desânimo, quando a gente fracassa. O desânimo vem pela falta de apreciação, quando acaba o respeito, o amor, a valoridade. Aí a gente desanima. A gente desanima. Mas o que eu queria que você gravasse desse texto é o seguinte: que Davi, ele age de um jeito que deixa pra gente uma lição. Eu só queria que você prestasse atenção na minha conclusão, porque ela é importante. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Mas diz que depois de chorar, de passar por tudo isso, a Bíblia diz que reanimou-se. Porém, Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. Hoje eu queria que, independente da sua história, eu queria que você tomasse um chá de ânimo e que você saísse daqui cuspindo fogo. Entendeu ou não? Eu queria que você saísse daqui pisando forte. Não pisa fraco não. Porque em nome de Jesus Cristo, o que Deus projetou para a sua vida não vai morrer. Diga: o que Deus projetou para a minha vida não vai morrer. Mesmo que pareça que vai morrer. Porque veja bem, quase 20 anos, só atormentação. Agora guarda aqui comigo. Essa foi a pior guerra de Davi antes de ser rei. Mas eu queria que você guardasse comigo. Mas também essa foi a última guerra de Davi. Ele se reanima em Deus. Se ele não tivesse se reanimado, possivelmente ele iria viver como um homem amargurado o resto da sua história. Ele ia dizer: eu não acredito em Deus, isso tudo é uma balela. Ele promete coisas, ele ilude a gente, fez eu ficar que nem um besta com 600 doidos caminhando 20 anos. Deus não existe, isso aí é invenção de homens. Ou se existe, não é esse que fala. Aí fica aquela confusão na cabeça da pessoa. Não é hora de você desanimar. Se levante, porque essa pode ser a sua última batalha. E se não for a última, você está chegando perto da última. Era a sua última. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Não havia nele condições, mas no Senhor ele lembrou-se do que Deus falara para ele e do que Deus colocara sobre a sua cabeça e do destino que Deus disse que lhe daria. Ele levantou-se no Senhor. Ele pegou as forças de Deus quando as suas forças haviam acabado. Ele disse: Deus, eu não tenho força, mas eu vou impulsionado pelo Senhor. Se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo. A Bíblia diz que Deus restaura as forças aos cansados. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, desmotivados, desanimados, e eu vos aliviarei. Davi se reanima.
E aí ele vai e ele consulta o Senhor. Eu queria falar para você que atitude você pode fazer para vencer o desânimo, que foi gerado por isso e tantas outras coisas. Primeiro, resolva não entregar o jogo. Não dependa de ninguém a não ser de Deus. Hoje, se divorcie do desânimo em nome de Jesus Cristo. Amém? Se divorcie do desânimo. Quando eu estava emagrecendo, o meu médico me deu um negócio e falou assim: toma isso aqui que é para secar a barriga. Eu falei: ai, que bom. Porque a minha estava muito, hoje está grande, ainda tem ainda, mas estava grande. Eu falei: seca, doutor? Ele falou: seca, só que dá um desânimozinho. Eu tomei. Eu vi que deu um desânimozinho. Uma semana eu aguentei. Outra semana eu aguentei. Outra semana eu falei: tão caro, não posso parar. Aguentei. Mas teve uma hora que eu falei: você quer saber uma coisa? Isso aqui vai ter que secar na força. Porque eu não vou viver desanimado para poder perder barriga, não. Me deixa minha barriga aqui e eu alegre. Que adianta tanquinho para quem não bestagem? Eu quero é meu ano de volta. Eu deixei de lado, só que tive que correr mais para derreter mais. Divorcie-se do desânimo. E como é que é divorcia? Divorciando, dizendo: eu não quero mais você na minha vida. E falar, ele sai, pastor? Não sai, mas sai falando até ele sair. Falei: não quero viver desanimado, não vou viver desanimado. Eu não nasci por desânimo. Eu tenho a vida de Deus em mim. Ele resolveu sair do buraco. Ele teve uma atitude. Ele tinha tudo para parar a sua história ali, mas ele não para, ele continua. Segunda coisa que ele fez, ele buscou a Deus. Busca a Deus com jejuns, com oração. Busca a Deus na palavra. Busca a Deus como você está aqui hoje buscando num culto. Busca a Deus através de alguém que ore por você. E a terceira coisa que ele fez, ele obedeceu ao Senhor. Porque o Senhor disse para ele: vai e persegue-os, porque você os conquistará. Deixa a gente encerrar aqui, ó, presta atenção. Davi se levantou com seus 600 homens cansados e correram atrás dos exércitos que tinham roubado os seus bens e os seus familiares e queimado a sua cidade. Chegaram no lugar, num rio. 200 homens estavam tão cansados que não conseguiam cruzar o rio e ficaram ali. Então eles foram em 400 homens. Depois você lê o texto, é lindo. E lá na frente eles encontraram um etíope caído, que o exército abandonou. E eles perguntaram sobre ele e falaram: foram, estão há tantos dias à frente. Eles continuaram correndo e eles os alcançaram. E quando os alcançaram com tanto cansaço, mas com Deus ao seu lado, porque se reanimaram, eles não só destruíram o exército opositor, mas pegaram de volta as suas mulheres, suas crianças e os seus bens. Mas preste atenção: antes de passar por Ziglac, esse exército maligno tinha passado por outras cidades, inclusive a nação de Israel, que estava sem o seu rei e sem o seu exército. Você está acompanhando comigo? E ele levou desse lugar filhos e filhas, e dinheiro e bens e tudo. E agora, quando Davi retoma tudo, ele volta, ele devolve para os seus homens os seus bens, e ele devolve para cada cidade roubada os seus bens. Mas ele vai até Israel, que é a nação que o repudiava, e ele leva para Israel suas mulheres, seus filhos e seus bens. Você me entendeu, não? O rei de Israel não estava lá, porque estava em guerra com os filisteus. E lá ele se matou, se suicidou. A nação de Israel ficou sem rei. Davi já estava de volta na sua casa, reconstruindo a sua cidade. E então é neste momento que a nação de Israel se reúne e fala: nós precisamos de um rei que seja cabra macho. E não podia ser nenhuma outra pessoa que carregasse esse diploma de alguém que luta por uma causa, mesmo que não busque recompensas. Entende o que eu digo? E então chamaram para Davi para ele ser rei. E Davi continua no trono até hoje, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Porque uma vez que Deus te restabelecer e te colocar num lugar, nunca mais ninguém te tirará. Por isso, eu quero que hoje Deus renove o teu ânimo.
Renove o teu ânimo. Renove o teu ânimo. E que você continue a sua luta, a sua labuta. Se está cansado, vai cansado ou descansa um pouco. Se fracassou, não se preocupa. A gente fracassa mesmo, depois disso fracassa. Depois disso fracassa, tem que dar certo. Se perdeu, a gente ganha. Se não está sendo amado, vai achar alguém que te ama mais para frente. Fica tranquilo. Mas levanta hoje e persegue aquilo que foi te tirado, em o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, por favor.